Primeiro eles chamaram de Gamergate, depois Gamergate 2.0, uma das muitas tretas que rolaram na internet e além dela. Mas agora a gente está descobrindo que talvez tudo fosse só uma cortina de fumaça. Será que não era uma tentativa real de dominar a indústria dos games e o nosso entretenimento de uma forma orgânica, mas sim um esquema do governo americano? Hoje a gente vai contar o que está rolando, como a USAID pode ter metido a mão no dinheiro dos impostos americanos e como isso afetou você. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movie, sejam todos bem-vindos de volta. Por padrão, o canal é para falar de cultura pop, tá? A gente procura evitar conteúdo mais político, até porque a gente está num momento da história onde a gente não tem exatamente liberdade para falar o que a gente quer. Só que o que está acontecendo com a USAID é muito grande, afeta diversas esferas, incluindo o mundo do entretenimento, incluindo a cultura pop, e vocês sabem que eu, assim como toda a galera da Liga Nerdola, a gente tá na guerra cultural, a gente tá dando a cara a tapa na guerra cultural, e essa treta toda da USAID, ela envolve tudo isso. Então é por essa razão que eu tô trazendo esse assunto. Galera, a gente está aqui para continuar desvendando as paradas, trazendo o que vocês precisam saber sobre o mundo do entretenimento, incluindo política, e dessa vez, sim, a gente tá no buraco do coelho. A gente não tem medo de sujar as mãos, porque vamos cavar até o fundo para trazer a verdade mesmo que ela esteja na lama. E é exatamente isso que está rolando com a USAID e o Elon Musk passando com um rolo compressor por cima de quem estava usando o dinheiro dos impostos americanos para dividir a sociedade. Vamos explicar tudo e o que isso tem a ver com o Doge, USAID, Gamergate e mais um monte de coisa. Vocês sabem que eu não sou muito de falar de games aqui no canal, até porque eu não sou gamer, já falei isso outras vezes. Mas as coisas estão ficando tão insanas com toda essa treta da USAID que não tem como não trazer alguma atualização disso para vocês. E isso vem do Anarcel Dane, sabe como é que são os nomes do Twitter, né? Às vezes são meio estranhos. A postagem diz: as pessoas se perguntaram se o dinheiro dos nossos impostos foi usado para promover o wokeness nos games. E a resposta é sim. USAID político, milhões por ano para escrever textos como esse que promovem diversidade e descrevem o Gamergate como desinformação e uma campanha de assédio. Se a gente clicar nesse artigo da Político, Político é uma publicação norte-americana focada, obviamente, em política. Se a gente clicar nesse artigo da Político, que agora a gente sabe que foi bancada pelo governo Biden, o artigo diz o seguinte: os videogames nunca foram exclusividade de homens brancos solitários, mas esse tem sido o estereótipo, e alguns jogadores levaram essa fama a sério, tanto que organizaram uma reação para tentar proteger isso. Nada disso é verdade, tá? Vamos deixar bem claro. De novo, 6 anos atrás, uma campanha de desinformação com o nome super idiota de Gamergate, não sei porquê, eu gostei, passou meses organizando uma série de ataques contra mulheres desenvolvedoras de jogos e críticas. Isso também é verdade, tá? Isso também é mentira, não é verdade. O objetivo dos haters era expulsar do setor quem eles chamavam de guerreiros da justiça social pelos valores progressistas e pelo desejo de ver representações realistas de mulheres e minorias nos games. Agora olha isso aqui. O New York Post publicou ontem, ou esses dias. Funcionários da USAID esconderam bandeiras do orgulho e livros comprometedores quando Doge chegou. Não foi legal. Isso é do Alexander Hall e continua dizendo que quando Doge chegou na USAID, eles estavam ocupados tentando esconder material de propaganda, só que não perceberam que seriam expulsos do prédio. E isso significava que Doge poderia investigar e descobrir quem eram esses malucos trabalhando lá, fazendo essa propaganda toda. Adivinha só? Não é só a político. A Associated Press também recebeu milhões do governo. Essa informação é do Kyle Becker e diz: o viés da Associated Press faz todo o sentido. Quando a AP, Associated Press, conseguiu do governo dos Estados Unidos, quanto a AP conseguiu do governo dos Estados Unidos? Bem, 619 mil dólares. Dá para arredondar para 620 mil. E isso é só uma coisa que o Kyle está mostrando aqui. E claro, você pode ver as transações ao longo do tempo indo para a Associated Press. Não vamos esquecer como isso é insidioso. Deixa eu explicar. Se você é um mané que nem eu, tá, e não sabe nada sobre games ou Gamergate, se a político define o que essa palavra significa como uma tentativa maligna de tirar os direitos das pessoas boas, é isso que vai ficar na sua cabeça quando você ouvir essa palavra de novo.
Não é só uma notícia, é uma imagem que eles estão plantando para que quando as pessoas ouçam essa palavra, quando eles ouvirem essa palavra, eles pensem exatamente nisso. Isso é propaganda pura, insidiosa. De uma certa forma, lavagem cerebral. A administração do Trump está aí há umas 2 semanas, com o Doge realmente podendo fazer as coisas. Eu acho que isso é só a ponta do iceberg. Eu acho que a gente vai ver por meses ou anos coisas vindo à tona sobre como a gente estava sendo manipulado pelo governo dos Estados Unidos. E com isso eu quero dizer pelo deep state do governo dos Estados Unidos, que parece estar infiltrado e ligado à extrema esquerda. Aquela coisa que eles dizem que não existe. Extrema esquerda. Então pensa assim, quando a gente teve que lutar na nossa sociedade por coisas como o Gamergate, quantas pessoas eles destruíram, quantas indústrias eles destruíram, em quantas coisas eles enfiaram o woke extrema. E a gente não sabe exatamente quais eram os planos desses caras. Tipo, o objetivo era colocar a gente uns contra os outros para que a gente não visse o que eles estavam realmente fazendo. Eles estavam tentando fazer com que esses valores fossem adotados pelos jovens do mundo inteiro. Tipo, o que exatamente eles queriam ao pagar por propaganda para ter personagem de cabelo azul em todos os jogos, mesmo que isso afundasse as vendas? Quanto mais você acha que a gente vai descobrir agora que a gente sabe que o governo dos Estados Unidos estava pagando milhões para coisas como Político, New York Times, Disney, a gente vai descobrir ainda muita coisa. Gamergate, de todas as coisas malucas em que o governo dos Estados Unidos estava envolvido, Gamergate. Bom, quando a gente descobre que uma agência secreta americana mandou 50 milhões em camisinhas para os palestinos, nada me surpreende. E para que elas foram usadas? Eu posso garantir que não foi para o uso corriqueiro que ela normalmente teria. Elas foram feitas para algo que eu não posso falar aqui. Tá? O YouTube me cerceia a liberdade de falar a palavra que deveria ser usada aqui. Mas esses preservativos foram inflados e usados para voar sobre alguns lugares e fazer boom. Né? Eu acho que deu para entender, né? E eu acho que isso é só o começo. A gente descobriu que eles estavam mandando dinheiro até para sites cristãos para tentar fazer os caras basicamente concordarem com as narrativas deles. Até mesmo certas instituições de caridade da igreja para levar e proteger imigrantes ilegais. Lembra daquela religiosa, eu acho que era uma bispa ou algo assim, que fez todos aqueles comentários negativos sobre o Laranjão na Catedral Nacional dos Estados Unidos? Pois então, ela recebeu dinheiro. Mais de 53 milhões de dólares para a agência dela, que é só para cuidar de imigrantes ilegais. Vou repetir, 53 milhões. Então não era só usar fundos do governo para semear discórdia, mas também para, talvez, não sei, substituir uma parte da classe trabalhadora ali e garantir votos para os democratas. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, ninguém tem nada contra a galera que vai tentar uma vida melhor nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Eu mesmo tenho amigos que moram lá, mas são imigrantes legais, já com a cidadania americana e tudo mais. A gente tem conhecido de todo mundo aí, o Peter Jordan, mora lá, tem casa lá, tem emprego, tem o trabalho dele todo lá, né? E o cara é totalmente legalizado lá. Se você vai para outro país, você tem que ir com um planejamento feito para, chegando lá, já dar jeito num visto de trabalho e mais para frente se legalizar no país. Tem uma galera que está sendo mandada de volta porque foi para lá com uma mão na frente e outra atrás, ficou anos na ilegalidade e agora está sendo deportado e reclamando que ficou lá 35 anos e foi mandado embora. Cara, 35 anos é uma vida. E nem assim você conseguiu se legalizar. O problema não é ser um imigrante, é não se preparar para as exigências de ficar lá. Então, mais uma vez, ninguém aqui é contra a imigração, mas as leis precisam ser seguidas em todo lugar. Não me surpreende que religiosos também estivessem no Gamergate. Eles estão em todas as áreas que podem ser influenciadas. Então, videogames são uma área de influência para crianças, adolescentes, adultos, para quem estiver jogando. Então sim, eu acho que isso deveria ser uma história muito maior do que é. Acho triste que a gente viva numa realidade onde todo mundo deveria estar indignado, honestamente. Quantas guerras culturais rolaram onde o outro lado, o lado sem sentido, era uma minoria pequena e marginalizada, mas eles foram agitados por dinheiro vivo? Quanta gente foi de arrasta por conta dessas manipulações? E não são só nos games ou nas guerras, no cinema também. A essa altura do campeonato, a gente poderia dizer que a Kathleen Kennedy, e eu não estou dizendo que é verdade, mas a essa altura do campeonato a gente poderia dizer que a rainha louca, Kathleen Kennedy, pegou dinheiro da USAID para fazer os últimos Jedi. Né, o lixo que aquilo foi. Faria algum sentido? Não sei se aconteceu, até acho que não, mas faria sentido.
Mas aqui está a questão interessante. Será que a galera da USAID achava que, ao fazer isso, iriam conquistar pessoas do nosso lado, entre aspas, ou achavam que pelo menos tentariam segurar as pessoas do lado deles, que estavam saindo em massa? Quer dizer, quão irreais ou realistas eram as esperanças deles? De qualquer forma, não funcionou, obviamente. Mas quando eu ouço essas pessoas, algumas das mentiras que eles contaram, eu penso, qual é? Ninguém do nosso lado acreditaria nisso. Mas não era sobre o nosso lado. Era sobre as pessoas que eles viam saindo do lado deles. Era sobre os vários grupos que eles davam como certo enquanto tribalizavam as pessoas. Eles estavam com medo de perder mais deles e agora vão perder, porque eu vou te dizer uma coisa. O americano, de qualquer lado político, não interessa se é democrata ou se é republicano, seja qual for, eles odeiam trapaceiros. Tem gente lá agora que detesta o Laranjão, mas detesta ainda mais gente suja e trapaceira. E quando você vê trapaça assim, isso marca quem fez isso. Eu acho que a gente não pode esquecer da Disney. A gente fala muito dela aqui nesse canal, sobre como a Disney continua arrogante. Eles sempre acham que são mais inteligentes que o público e olha só, não são. Eu acho que as elites simplesmente acham que os camponeses podem ser manipulados. Os camponeses podem ser manipulados, porque funcionou no passado. E eles não acham que ser expostos muda isso. Eles estão errados. Então, isso está só começando a vir à tona. Não dá nem para dar muito contexto aqui, porque a gente ainda não tem muito contexto para falar. E eu não posso afirmar isso categoricamente, porque eu ainda não vi as provas a respeito. Mas supostamente, a USAID estava financiando mais de 6.200 jornalistas em 77 veículos de comunicação e 279 ONGs de mídia. Adivinha se não tinha gente aqui? Também está rolando que 9 em cada 10 veículos de comunicação na Ucrânia dependiam do financiamento da USAID. Agora, de novo, supostamente. E a gente vai seguir investigando à medida que forem saindo novas informações. Eu vou atualizando, vou trazendo aqui para vocês. Essa é uma notícia que está saindo agora, então tá meio confuso. Mas se isso for verdade, então, uau! Fecha a porta. Se for verdade que a USAID basicamente bancou toda a indústria jornalística, tipo 6.200 jornalistas, 707 veículos de comunicação, né, financiados pela USAID em parte. Se isso for verdade, cara, vai ser loucura. A ideia de que o governo dos Estados Unidos pode ter estado envolvido em semear discórdia por qualquer motivo no mundo inteiro é de arrebentar. Todo mundo que falava em teoria de conspiração, chapéu de alumínio e outros groselhas que a gente era obrigado a ficar ouvindo, estão tendo que engolir as próprias palavras e ficar pianinho. Pensa como isso é insano, que tem pessoas jovens que se sentem excluídos de várias formas na vida, ou talvez desistiram de namorar, ou se isolaram por se sentirem ostracizados e tal, né? Tem um pouco de conforto nos videogames e, bom, isso teve que ser destruído também. Por quem? Pela extrema esquerda americana. Eu não sou um cara que joga, mas eu apostaria dinheiro que o Daily Wire não recebeu o financiamento da USAID. Eu estou disposto a apostar que nenhum dos meus colegas aqui da Liga Nerdola, que cobrem esse espaço, estava recebendo dinheiro da USAID. E o que isso significa? É que a gente estava operando com um déficit de 8 milhões contra esses jornalistas malucos, preguiçosos e loucos que estão na mamata. Tem uma máquina de dinheiro instalada nos veículos de mídia tradicionais. Eles estão recebendo dinheiro fácil para produzir lixo, enquanto a gente faz a coisa do jeito certo, sem financiamento. E ainda assim, a gente está ganhando a guerra. Sim, exatamente. A gente está ganhando, mesmo sem dinheiro do governo americano. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fiquem todos com Deus.